Olá pessoal, estamos de volta para dar continuidade à nossa disciplina de Química Fundamental e Instrumental. Na aula de hoje, o assunto será tabela periódica. Então nós vamos apresentar essa tabela, mostrar como ela organiza os elementos químicos em função das suas propriedades. Vamos apresentar alguns conceitos iniciais, vamos definir a tabela, como ela é organizada, a classificação de elementos, o que são propriedades aperiódicas e periódicas. Em relação às propriedades periódicas, vamos falar de algumas e vamos sugerir alguns links para tabelas periódicas na internet. Conceitos iniciais. Primeiro conceito é número atômico. O que é número atômico? Ele expressa o número de prótons em um átomo. Para um átomo neutro, esse número é igual ao número de elétrons. Importante saber esse conceito porque a tabela periódica é organizada em função de número atômico. Então, o átomo neutro, como eu acabei de comentar, possui igual número de prótons e elétrons, ou seja, carga elétrica nula. E íon. O que é o íon? O íon é um átomo justamente que possui carga elétrica diferente de zero. Ou seja, número de prótons diferentes do número de elétrons. Então aqui à direita é mostrado aqui um átomo de berílio, faltando o elétron com carga positiva mais 1. Então quando um átomo perde elétrons, ele vai formar um cátion. Número de prótons maior que o número de nêutrons. Então lá está ali novamente o berílio. Ele perdeu um elétron para formar o cátion berílio mais 1. E o ânion é justamente o contrário. Quando o átomo ganha elétrons e ele adquire carga elétrica negativa, número de prótons menor que elétrons. Ali à direita, um exemplo típico que é o oxigênio. O oxigênio ganhou 2 elétrons, né, ficou com uma carga negativa 2-. Outro conceito é o número de massa, que é justamente a soma do número de prótons, dado por Z, com o número de nêutrons, N, de um átomo. Não confundir, nós vamos ver mais para frente em outra aula, com massa atômica. Eles vão ter valores muito parecidos, muito perto um do outro. Só que o número de massa é sempre um número inteiro e a massa atômica é um número real, que, se arredondado, geralmente corresponde ao número de massa. Então aqui é mostrada uma representação típica de um átomo com seu número de massa, seu número atômico e a carga. Então eu vou só circular aqui. Isso aqui varia, né, dependendo da referência e também dependendo da tabela periódica utilizada. Mas geralmente todas as tabelas trazem a notação, como eles representam, onde eles representam, né, dentro do símbolo, da região do símbolo do elemento, onde está o número de massa e o número atômico. Então, massa atômica do átomo, como eu disse, ele é parecido numericamente com o número de massa, mas ela é medida em unidade de massa atômica, ou seja, é uma unidade de massa. E convencionou-se que essa unidade de massa corresponde a 1/12 da massa do átomo de carbono 12. Então, como comentado, né, o valor numérico da massa atômica é muito próximo do valor do número de massa, mas são grandezas diferentes. Outro conceito são isótopos. Isótopos são átomos do mesmo elemento químico, ou seja, mesmo número atômico, mas possuem diferentes números de nêutrons. Então, nesse slide é apresentada o exemplo do carbono 12, 13 e 14. Então é carbono, só que o carbono 14 tem 2 nêutrons a mais do que o carbono 12. Mas é o mesmo número, é o mesmo elemento, porque o número de massa é alterado, mas o número atômico não. O número atômico que é o que caracteriza o elemento. Então aqui está mostrado
uma configuração bem simples da tabela periódica. Ela está organizada conforme crescimento do número atômico. Então, o número atômico ele vai crescer nesse sentido, depois passa para outra linha, continua a crescer nesse sentido, passa para outra linha e assim por diante. Então, menor número atômico e maior número atômico. Essa organização, nós vamos ver na continuidade dessa apresentação, ela reflete uma variação periódica de diversas propriedades. Bom, então como já mencionado, a tabela é organizada em número crescente, em ordem crescente de número atômico, da esquerda para a direita, de baixo para baixo, de cima para baixo. São 7 linhas e 18 colunas, mais 15, que são dos elementos de transição. Depois nós vamos ver por que isso. Então, os elementos que estão na mesma linha pertencem ao mesmo período. Então, por exemplo, aqui eu vou marcar o período 5. E os que pertencem à mesma coluna fazem parte do mesmo grupo ou família. Então, por exemplo, o grupo 2 está aqui, família 2A. A conceituação usando o grupo é mais recente, mas antigamente se usava famílias. Então, geralmente se traz os dois para não haver, digamos assim, confusão na hora de fazer a definição do grupo. Mas a IUPAC atualmente recomenda-se usar grupo. Então, a tabela periódica, na verdade, se ela for expandida, ela teria esse formato. Então, esse pessoal em verde aqui são os elementos de transição. O agrupamento dessa forma tem razão de ser, em questão das propriedades, só que vocês notem que a tabela, nessa configuração, ela vai ficar muito grande, muito larga em relação à altura. Por isso que, estou anotando aqui embaixo, geralmente esses elementos são representados na parte de baixo da tabela, justamente para otimizar a utilização dos espaços. Então, esses carinhas aí que eu marquei, circundei, né, que estão indicados em verde, são elementos de transição. Alguns grupos bem conhecidos. Grupo 1 é a família 1A, metais alcalinos. Temos lá o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Grupo 2, metais alcalinos terrosos. Depois, lá do outro lado da tabela, o grupo 16, os calcogênios. Lá está oxigênio, enxofre, etc. Os halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, astato. E por último, a família dos gases nobres, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e randônio. Essas são a família dos elementos denominados representativos. Aí a tabela... Agora nós vamos ver uma primeira coisa interessante da tabela periódica. Vamos recordar lá a questão das configurações eletrônicas, né? Nós vimos que existe a distribuição eletrônica dos átomos. Nós temos orbitais S, P, D e F, que são preenchidos conforme você vai aumentando o número de elétrons. Mas notem que interessante. Nós temos aqui na tabela 4 blocos que a gente pode definir. O bloco S, onde o último subnível energético é o S. O bloco P. Esse cara aqui também faz parte do bloco S, que seria o hélio. Bloco P, os elementos que estão nessa região terminam, o último subnível de energia é um orbital, suborbital, um orbital P, né? Aqui, subnível com suborbital D, e os elementos de transição justamente aqueles todos que têm o último subnível energético, o orbital F, desculpe, subnível
4F, 5F. Então notem que ao se fazer essa organização, a coerência da influência da distribuição eletrônica nas propriedades dos diversos elementos. Por isso que é importante conhecer a distribuição eletrônica. Então, nós podemos também classificar os elementos em metais, não metais, semimetais e gases nobres. Então, vocês notem que a maior parte dos elementos que existem são metais. Olhando assim, a região azulada, em torno de 70% a 80% nós podemos dizer que são metais. Os não metais e os semimetais constituem uma parte muito pequena. E aqui, deixa eu fazer uma setinha melhor aqui embaixo, são os gases nobres. Propriedades periódicas. Nós estamos falando em tabela periódica, mas existem algumas propriedades que elas não se repetem. Na verdade, elas só crescem ou decrescem. Uma delas é a massa atômica. Nós vamos ver que com o número atômico, várias propriedades se repetem ao longo dos períodos. Aqui, não, a massa atômica sempre cresce. Outra coisa que decresce com o número atômico seria o calor específico de sólidos. Então, essas são propriedades aperiódicas, ou seja, elas não se repetem, elas crescem ou decrescem continuamente. Já as propriedades periódicas, ao longo de cada período seria correspondente a uma linha da tabela periódica, ela tem um comportamento crescente, daí no outro período ele se repete com um certo deslocamento e assim por diante. Então nós podemos aqui citar número de elétrons na camada de valência. Nós acabamos de ver agora os blocos S, P, D e F na tabela periódica. O raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, densidade, temperatura de fusão e ebulição. Vamos passar rapidamente por essas propriedades para ver como é que é esse comportamento. Periodicidade do raio atômico. Então o raio atômico, para cada período ele diminui. Bom, o hidrogênio está sozinho lá na linha dele. Começando pelo lítio e caminhando na direção do flúor, que seria o segundo período, nota-se que o raio atômico diminui. Passa para o próximo período, o comportamento se repete com um pequeno deslocamento e assim por diante. Certamente não é 100% regular, mas de qualquer maneira dá para notar uma periodicidade, um formato típico. Em cada região, em cada período, é decrescente. Aqui do lado, a gente pode visualizar o comportamento dos raios em função do número atômico. Tem uma ou outra exceção. Essa periodicidade, digamos, ela é quase 100%. Mas é o suficiente para você ter noção do tamanho do átomo e poder comparar com outros. Então essa é a primeira propriedade periódica que nós estamos analisando. Sobre o raio atômico, nós vimos que um átomo, na verdade, ele tem não órbitas, mas regiões de probabilidade de se encontrar elétrons. Então, na verdade, ele não tem uma fronteira definida. Então, como é que eu posso definir um raio atômico? Você pode imaginar, por exemplo, tomar como raio atômico, dentro de toda a combinação possível dos orbitais, aquela esfera onde você vai ter garantidamente, por exemplo, 95% ou 99% de probabilidade de encontrar elétron lá dentro. Isso dá para fazer. É uma maneira de se estimar o raio. Bom, na comparação do tamanho dos átomos, dos raios, dois fatores importantes. Número de níveis, ou camadas. Então, quanto maior o número de níveis, maior será o tamanho do átomo, ou seja, ele cresce em função do grupo, porque quanto mais você caminha num grupo, os grupos
eles são as partes verticais. À medida que você vai de cima para baixo no grupo, você está aumentando o período. E no período corresponde a uma camada. Então, o raio vai aumentar nesse sentido. E no mesmo período, o número de prótons. O maior número de prótons ocasiona uma maior atração dos elétrons devido a uma maior carga nuclear. Induz uma redução do raio, ou seja, o raio tende, num período, a caminhar nesse sentido. Então está aqui, ó, um resumo do raio atômico. Ele cresce no mesmo período da direita para a esquerda e no mesmo grupo de baixo para cima. Então isso aí é uma característica periódica, né, do raio atômico. Eletronegatividade. Bom, a eletronegatividade expressa a vontade de um átomo receber elétrons. Então, para cada período, eu tenho que, da esquerda para a direita, ele aumenta. Esse carinha aqui é o flúor. O flúor é um dos elementos mais eletronegativos. Então, em cada período, ele vai aumentar da esquerda para a direita e tende a aumentar de baixo para cima. Então, como eu disse, eletronegatividade é a tendência relativa do átomo em atrair elétrons. É uma comparação relativa da força de atração exercida pelos átomos sobre os elétrons numa ligação. Isso aí é uma ligação onde a eletronegatividade tem maior influência. A força de atração em relação ao raio atômico, né, quanto menor o tamanho do átomo, maior será a força de atração, né, pois a distância núcleo-elétron da ligação é menor. E não se fala em eletronegatividade para gases nobres. Por quê? Os gases nobres não reagem. Eles reagem em algumas situações muito extremas e muito raras. E a eletronegatividade indica o quê? A tendência do átomo em formar ânions. Ou seja, ele quer receber elétrons, então ele tem tendência em formar ânions. Então está aqui como é que se comporta a eletronegatividade com os elementos da tabela periódica. Cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então o elemento mais eletronegativo está aqui e o menos está aqui. Densidade. Então aqui tem a variação da densidade para cada período. Então, para os vários períodos, a tendência é que os elementos estão na parte central daquele período, tem a tendência de ter uma densidade maior. O que é densidade? É a relação entre massa, correspondente ao atomograma, e o volume ocupado por atomograma. Isso dá para medir de forma indireta. Então, como mostrado naqueles gráficos, nos grupos, a densidade aumenta com o aumento do número atômico, Então, o número atômico está aumentando, então a densidade média está aumentando. Só que nos períodos, a tendência é aumentar das laterais para o centro da tabela periódica. Resumindo, o elemento mais denso é ósmio, com uma densidade de 22,5 gramas por centímetro cúbico, ou seja, se você pegar 1 litro de ósmio, ele vai pesar 22,5 kg. Resumindo. Outro cara bem denso, que a gente tem mais contato, é o ouro. O ouro está também perto desse valor. Por isso que você, quando vê uma barrinha de ouro pequena, o pessoal fazendo força para levantar, é porque a densidade do ouro é muito grande. Então está aqui um resumo do comportamento. Então a densidade aumentando de fora para dentro e de cima para baixo. E aqui as referências onde vocês podem ter em mais detalhes tudo que nós vimos agora nessa aula. Então, não custa nada repetir, é importante. Roteiro, pessoal. Olhem os roteiros, vejam lá as orientações de estudo, os textos indicados para leitura. Onde tiver recomendação para você verificar simulações, faça, porque é muito útil para ilustrar conceitos. Não deixe também de ver os vídeos sugeridos e, no final, os exercícios. O exercício é importante porque é ali que você vai descobrir, né, exatamente que dúvida você tem e vai sanar essas dúvidas e progredir no entendimento do assunto visto. Então, nós terminamos essa aula agora e passamos, né, para a próxima aula, que nós veremos em instantes.